pet dos brasileiros. E Mauricéia, muito mais frango. Jogo Certo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos ao vivo, Jogo Certo na área, aqui na TV 9 e também no YouTube. Que lapa de classificação essa do Sport na Copa São Paulo dos Juniores, hein? O Sport venceu o Cruzeiro e está nas quartas de final da competição. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como foi essa grande vitória. Também tem o Náutico de Dado Cavalcante, que é só elogios ao Júlio, que fez 2 gols no Clássico. E aqui no estúdio tem craque tricolor, que daqui a pouco a gente vai revelar quem é e muito mais novidades. Não é isso, Fernando Durão? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, torcedor pernambucano. Você disse que vai revelar daqui a pouco, mas o torcedor que está ligado na internet já sabe quem é, viu, Diego? Quem não está acompanhando ainda o Instagram do Jogo Certo aí não sabe, mas olha, para não perder nada, segue aí o Instagram do Jogo Certo TV, e aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece no programa. E a gente vai falar muito. Também tem o Jogo do Esporte hoje, que vai acontecer às 8 horas da noite, Sport Salgueiro. Salgueiro Esporte, né? Porque é lá no Cornélio de Barros, vai ser fora. Tem a classificação do esporte para a Copinha, a gente vai falar muito sobre isso. E tem muita coisa, né, Diego? Tem retrô, tem o futebol pernambucano de modo geral. Agora vamos deixar de enrolação e apresentar logo nossos convidados, não é isso? E outra, não é qualquer convidado não, não são qualquer convidados não, quaisquer, né? Qual o plural do quaisquer convidados? São convidados de peso, convidados arretados, convidados especiais. Mostra aqui pra gente, produção, por favor, o craque do Santa Cruz, Anderson Ceará. E aí, Anderson, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, uma honra enorme estar aqui nesse programa maravilhoso. Obrigado. E agora esse craque está fazendo também muito sucesso em todo o Brasil pelo Zorrinha, o grande Baba Marcos. Que honra ter você aqui. Boa tarde. Uma honra para mim estar aqui mais uma vez ao seu lado, ao lado da Fernanda, ao lado do craque aqui, o Anderson também. Vai ser massa bater um papo, falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho também de resenha, que é para isso que eu vim. Vai ser legal demais bater esse papo. Valeu. Disse que você já está torcendo pelo Fred, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Tem muita resenha com o Baba Marcos, tem perguntas importantes ao Anderson Ceará e para toda a torcida tricolor também tem mais novidades. O Santa que joga fora de casa, quer recuperar esses pontos perdidos, só que aqui no Jogo Certo a bola não para e a gente começa falando da super classificação do Sport na Copa São Paulo de Juniores. Vamos conferir como foi essa vitória sobre o Cruzeiro? O primeiro gol do Sport foi o Davidson. Que cobrança, fez a festa, partiu para a comemoração, 1-0 para o Sport. Olha aí, novamente a cobrança de falta. Gol do Davidson. Juan Xavier fez muito, mano. É, o papel do goleiro. E aí no segundo tempo, o Jean também fez uma grande jogada. O Jean jogou muito ontem. 2-0 para o Sport. O pessoal da comissão toda comemorando. O Jean fez um grande jogo ontem. E aí o Cruzeiro foi para cima. O narrador até estava torcendo muito pelo Cruzeiro. E o Juan Índio diminuiu. O Cruzeiro foi para cima, até o goleiro foi para o ataque nesse período aí, no finalzinho da partida. O Cruzeiro sempre estava conseguindo os gols na copinha, na reta final dos jogos. E aí o Sport levou a melhor. Anderson, você já jogou a copinha? Qual é o segredo para se dar bem numa competição como essa? Já joguei a copinha pelo Santos. Cara, o segredo é o time estar bastante unido e sempre buscar a vitória. É um campeonato muito difícil mesmo, onde tem muitos talentos, tanto de equipes maiores como equipes menores também. Então, o segredo é estar a equipe unida e focada no objetivo. São quase 200 equipes e o Sport agora conseguiu essa classificação. É a grande surpresa da competição, na visão de vocês, jogadores? Cara, pelos times de São Paulo, sim, mas a gente sabe que no estado do Nordeste tem muitos times muito bons, né? À toa que tem o Sport, tem o Fortaleza também. Então não é surpresa para quem é daqui do Nordeste, mas para lá se surpreende um pouco mais. Baba, antes da resenha, te surpreende esse desempenho do Sport? Cara, quem acompanha a categoria de base aqui em Pernambuco sabe que o Sport sempre vem se destacando muito. Sempre vem competindo em alto nível. Ultimamente a gente viu também acompanhando a equipe do Náutico, que foi bicampeã pernambucana, campeã da Copa do Nordeste recentemente sub-20. Então é uma equipe também muito forte. Mas para mim a grande surpresa, já que você tocou no assunto, não é nem o Sport, porque a gente já acostuma um pouco mais. Para mim a equipe do Floresta chegou também nas quartas de finais, vai enfrentar a equipe do Palmeiras. Você viu a pressão do goleiro no batedor de pênalti? A gente até publicou lá no Zorrinha, muita personalidade do goleiro, falou, foi lá e fez, pegou a penalidade, colocou o Floresta. Eu acredito que seja de maneira inédita aí nas quartas de finais da Copinha. Então para mim a grande surpresa fica para a equipe do Floresta, que é do interior do Ceará.
Ceará também é nordestino e a gente dá moral também. Conteúdo da Copa São Paulo também vira resenha para o Zorrinha? Demais, o tempo inteiro. A gente fez até uma publicação agora há pouco, brincando com o atacante do Sport, dizendo que ele não ia jogar, porque tava com dor no mamilo. Existe um negócio Tava desse. o quê? Com dor no mamilo é difícil para dominar a bola, né? Vocês postaram isso? Foi. E aí? Mas é greia, rapaz. A gente posta esse tipo de resenha, faz com Copinha, faz também. Se o Anderson Ceará vacilar, a gente faz resenha com ele também. Anderson, a pressão, a marcação cerrada aí do Zorrinha. Já aqui. Cola nele que é melhor. Fernanda. Diego, como a gente tem visto, é uma das melhores participações do esporte na Copinha. O esporte está mostrando aí, está representando bem Pernambuco, é o único clube que conseguiu avançar. Infelizmente, Náutico, Sport e Santa Cruz Náutico, Retrô e Santa Cruz, né, acabaram ficando e o esporte está chegando aí, vai avançar para as quartas de final. Em 97 conseguiu avançar para as quartas, até coloquei no meu Instagram mais cedo, só que aí acabou perdendo do Santos por 5-2. Mas, né, em 97 só tinham 40 equipes disputando. Esse ano são 128 equipes, ou seja, bem mais disputada a competição este ano. Em 2016 também caiu inclusive para o Cruzeiro, o time que o Sport mandou para casa mais cedo ontem. E aí torcer, vai ter 2 desfalques para esse jogo, o Juan Xavier e o Ronald não vão jogar. Com suspensos. Contra o Goiás. E esse jogo do Goiás acontece, se eu não me engano, depois a gente confirma aqui, é na quarta-feira, vai ser lá em Araraquara. Então vai ser um jogo bastante disputado também. O técnico do Goiás não está muito satisfeito não, porque disse que vai ter que passar 4 horas dentro de um ônibus para chegar lá e enfrentar o Sport. Mas, será que é medo? Tá falando já isso com medo de enfrentar o Leão? Porque o Leão vem forte, viu? Só 2 gols tomados aí nesses últimos jogos. Vamos torcer para que a defesa do Sport continue funcionando e que o ataque também volte a funcionar e o Sport continue marcando para passar aí, para chegar às semis, né, Diego? Que é o que a gente torce aqui. O grande desafio aí, Fernanda, é não transformar essa autoconfiança conquistada com muito trabalho tático, técnico, físico, em autossuficiência. Para o torcedor entender de uma maneira geral, é para não jogar de sapato alto, para não achar que é muito bom, que está tudo muito bom e se acomodar. Pelo contrário, o Suede tem que fazer um trabalho, sempre nas entrevistas ele tem dito isso, para tirar os jogadores da zona de conforto, principalmente agora, que tem 2 peças muito importantes, principalmente o Juan Xavier, camisa 10, está fazendo uma grande competição, que estão suspensos, e aí ele tem que prezar pelo coletivo. Daqui a pouquinho a gente até mostra a entrevista do Suede. Antes, vamos conferir como foi a festa no vestiário com essa classificação? Que festa da garotada, comandada pelo grande Suede Lima, o Luan, o auxiliar. Parabéns a toda a comissão técnica do esporte pelo trabalho. E a gente vai ouvir agora o Suede. Mais uma vez, os meninos, parabéns. Um jogo, mais uma vez, muito duro, né? Uma equipe qualificada como o Cruzeiro. Uma equipe que honrou a tradição de sempre fazer jogos duros com o esporte. E a gente foi suficientemente bem para poder construir situações que nos dessem a vitória. A gente ainda não avaliou o time do Goiás, eu tive a oportunidade de assistir o primeiro tempo hoje. Sabemos que é uma equipe forte, né? Venceu bem a equipe Novo Horizontino por 4-1. Conheço o trabalho do Mário que está lá, já tivemos a oportunidade de enfrentar em outras categorias e eu acredito que vai ser um grande jogo. A gente sempre fala de revelar jogadores, né, nas divisões de base, o investimento nas divisões de base. A gente comentou isso aqui também na semana passada, a gente colocou até um post na internet falando sobre o assunto, mas é muito importante também revelar profissionais da comissão técnica, para nunca só ficar contratando o pessoal de fora. Se investe na base, nos profissionais do estado, nos profissionais que possam crescer dentro do clube, isso pode fazer uma diferença muito grande. Está aí um exemplo, o Suede, o Luan, toda a comissão técnica do esporte, também o Rafael Dias lá no Retrô fez um grande trabalho. Então, se houver esse investimento nos profissionais da comissão técnica, isso pode formar não só os jogadores, que vão gerar lucro para o clube, mas também vai gerar um grande trabalho para esses profissionais e que passo a passo eles possam ganhar espaço nas comissões das equipes do profissional. E isso faz toda a diferença. Claro que tem a diferença do perfil do formador, do técnico formador, para o técnico do alto rendimento. Mas se esse técnico for bem lapidado, for bem trabalhado, cada vez mais o clube pode ter um diferencial a médio e longo prazo. Dificilmente os clubes pensam em médio e longo prazo, porque muitas vezes só se interessam por eleições a cada 2 anos e isso acaba prejudicando muito esse trabalho. Queria ouvir vocês sobre esse trabalho das divisões de base. O que você sofreu na divisão de base antes? Qual foi a tua maior dificuldade? É oportunidade ou tem mais dificuldades? Não, desde a oportunidade tem mais dificuldade, o que você citou, as eleições também, a cada 2 anos vai mudando diretoria e tal, aí vem com outros pensamentos, vem com
com outros planejamentos, até vindo com outros jogadores também acaba atrapalhando, outros treinadores também, e acaba atrapalhando um pouco do processo, assim. Mas a maior dificuldade é isso aí, é as eleições mesmo. E querendo ou não, o jogador de base pensa muito no agora, assim, não pensa muito na frente. Ah, não deu certo aqui nesse clube, talvez não vai dar certo no outro, não. Então é mais paciência de tudo isso nas categorias de base e pensar no futuro. Porque se não der certo no time, dá no outro. Então... Você pensou em desistir muitas vezes nesse período, nesse momento da base? Sim, eu pensei muito em desistir. Eu tive 2 lesões muito sérias durante a base. Quando eu estava na base e outra quando eu já estava no profissional do Santos. No joelho? Tive 2 lesões muito sérias onde eu pensei em desistir, onde foi muito difícil para mim nesse período. E até também por coisa de eleições também, onde diretores me prometeram algumas coisas e não conseguiram cumprir. Eu acabei me abatindo muito durante esse tempo e pensei em desistir, mas graças a Deus eu consegui me recuperar e estou voltando agora no meu bom futebol. Queria pedir à produção para mostrar uma foto do nosso convidado Baba Marcos, que o Baba também se arriscou no futebol, também se dedicou ao futebol. Mostra aqui, produção, para a gente, o Baba jogando como goleiro, que eu quero falar um pouquinho. O Baba foi goleiro muito tempo no futsal. Futsal no esporte, futset no náutico. Essa foto hoje em dia daria like, hein? Você, o que faltou para você? O que faltava para teu time, para tua equipe nesse período, Baba? Ah, lesão no joelho, né? Eu pensei que ele ia dizer, faltava um goleiro. O futebol, falei que era futebol. Ainda marquei esse um pão aí. Assim, cara, eu nunca tive o que provavelmente o Anderson teve e a maioria dos jogadores que chegam ao profissional tem, comprometimento. Sim. Eu sempre gostei do bônus, de ser eu me considerava um bom goleiro, então eu gostava do bônus da galera falar que eu agarrava bem, sim, eu gostava de ir para jogo, sim, eu gostava dos meus amigos comentando, mas eu não gostava de treinar, eu não tinha esse comprometimento. Então, para mim, sempre foi um sonho muito distante. Então, eu ia até falar você falou sobre a dificuldade. Eu acho que uma das maiores dificuldades que os jogadores de base têm é o psicológico, porque muitos deles saem de casa com um peso de, sei lá, 12, 13, 14 anos de idade, já ser o peso do futuro da família. Sim. Família, por muitas vezes, pai, mãe, coloca nas costas do menino, ó, você é o futuro, a gente precisa de você. Toda a expectativa da família tem que dar pessoa. certo. E às vezes, se o menino se frustra 1 ou 2 vezes, ele acaba desistindo no meio do processo. Então, eu acho que o garoto que quer ser profissional, ele tem que ter a mente profissional desde muito jovem. Talvez seja essa a maior dificuldade. Da tropa que você jogou, da turma que você jogou, quem se encaminhou? Que jogadores você se lembra que estão bem encaminhados aí no profissional? Então, eu joguei no futsal do esporte, né, quando você viu. Então, tinha o goleiro Caio César, muito bom goleiro. Foi campeão da Liga Nacional de Futsal, junto com o Falcão lá no Sim. Magnus. Hoje em dia ele é goleiro do Santo André Intelli, um grande amigo. Treinou muito tempo com o Renan também, né, técnico pernambucano. O treinador Renan, que já saiu, não sei, acho que ainda está no exterior, né? Árabe. Então, assim, futsal árabe. O futsal em Pernambuco é muito forte. Nas categorias de base, Pernambuco domina. Taça Brasil, várias vezes a seleção de Pernambuco é campeã. Enquanto eu estava no esporte, tinham 3 jogadores na seleção brasileira. O goleiro Caio, o Matheus e também o Pablo Major, que joga agora no Tamandaré Futsal. Então, assim, o futsal de Pernambuco é muito forte, mas não é profissional. Então, essa é a maior dificuldade. Mas eu joguei com muito talento na época de base. Fernanda, cabe à imprensa acompanhar, né? A gente tem falado disso constantemente, porque a imprensa cobra muito, bota os meninos, mas a imprensa nem acompanha e nem tem a mesma paciência com essa turma nova em relação aos jogadores mais experientes. Né? Sobre paciência não é só a imprensa, né? A gente fala imprensa e torcedor, porque o torcedor pede, a gente vê nas redes sociais, o torcedor pedindo para que os clubes, os dirigentes coloquem aí os atletas da base para jogar, mas aí entra um atleta da base, se o atleta errar um passe, ele já é massacrado pela torcida. E a imprensa também, que está ali cobrindo o jogo, que está acompanhando, ela começa a falar. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência. E aí, como eu falei também, a gente não pode colocar esses meninos para entrar em decisões, em jogos grandes. Eles têm que começar, né, dos jogos menores, para poder ir se habituando, pegando aí o jeito de jogar junto com os profissionais, claro, para poder se habituar e fazer aí boas partidas. Não adianta colocar só na pressão, que não dá certo. A imprensa cobra, o torcedor, que é o principal, né, o 12º jogador que fica ali em campo, ele vai cobrar muito mais, e aí mexe com o psicológico do atleta, o atleta não consegue render no próximo jogo. O Anderson ele só tem 23 anos e ele sabe, ele passou por isso e continua passando porque ele está no Santa, né, e que o Santa tem uma torcida muito forte, que pede muito a atuação dos jogadores. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Anderson, aproveitar aqui essa fase de perguntas. Anderson, você pegou uma camisa de peso, né? Chegou no Santa Cruz, pegou uma camisa de peso, passou pelo Maringá, CRB, acabou não se destacando nesses clubes, mas por que aceitou aqui vir
para o Santa Cruz. Você deu uma entrevista no ano passado para a imprensa falando que tinha que conquistar títulos esse ano, que a obrigação do Santa era conquistar títulos. O Santa está jogando Pernambucano, vai para a Copa do Nordeste. E aí, como é que está a sua cabeça aí? Porque você está com o peso de uma camisa muito forte, né? E o tricolor cobra. Não, desde os meus 12 anos eu tive um peso maior que a camisa do Santos. Isso. É o clube mais conhecido do mundo. E agora eu estou vestindo a camisa do maior do Nordeste. Então, tipo, eu já estou um pouco acostumado com essa camisa. E sobre o ano passado, sim, a gente teve um pouco de dificuldade e eu senti que eu deveria dar mais alegria para o torcedor do Santa Cruz. É um torcedor que vem sofrendo muito nos últimos anos com tudo que o Santa Cruz está passando. Então, eu recebi algumas propostas depois da temporada, mas eu falei para meus empresários que eu queria continuar no Santa Cruz, até também pela torcida, pelo apoio que eu recebi aqui. Sou muito grato por eles e por reconquistar no futebol. Fazia tempo que eu não conseguia jogar tantos jogos assim e me destacar. Então, estou feliz com esse peso aqui. Eu não digo tanto peso, eu digo um privilegiado por estar vestindo a camisa do Santa Cruz, apesar de estar nessa situação de Série D e tal, mas não deixa de... A grandeza não diminui, pelo contrário, aumenta, porque o time estando na fase que está, a torcida não deixa de ir ao estádio, não deixa de apoiar, não deixa de incentivar a gente. Então eu me sinto privilegiado e não me sinto como um peso estar vestindo essa camisa maravilhosa. O maior massa, público, que bom né, depoimento. Diego? Ele falou da torcida não deixar de ir para o estádio. O Santa Cruz levou 15 mil torcedores, mais de 15 mil. Então foi o maior público desde que o campeonato começou. E ainda sem todos com a nota, né? Sem todos com a nota, e vai ter Copa do Nordeste. Se prepare que esse público, você já viu no ano passado, ele vai aumentar ainda mais, porque o torcedor do Santa, ele é aquele torcedor fiel, né? Que gosta de acompanhar realmente. Faz a diferença, né? Faz a diferença. Só que daqui a pouco a gente vai saber do Anderson, Fernanda, por que não tem feito a diferença o time quando a torcida chegou junto. Por enquanto o Santa só venceu quando a torcida não esteve no estádio. Daqui a pouco a gente vai abordar muito esse assunto. Só que é legal o Anderson estar falando sobre isso, sobre essa responsabilidade, sobre o querer ficar no clube. Sabe um papel importante, Anderson? É bom que o Baba trabalha com comunicação, Fernanda, toda a nossa equipe também. Parabenizar a assessoria de imprensa do Santa, o Léo e toda a equipe, porque é muito importante essa proximidade com o torcedor. Às vezes existe uma formalidade tão grande das assessorias de imprensa que distanciam os jogadores do público. E qual é o canal do público com o torcedor? É uma emissora de TV, é um podcast, é um canal no Instagram, é um canal no YouTube, é um perfil no Instagram, é uma entrevista na rádio, é uma entrevista no site. Então, cada vez mais que vocês têm essa proximidade, claro, desde que não atrapalhe a rotina de preparação, mas cada vez que vocês vêm num programa e que tem esse acesso ao público, isso gera uma proximidade. E tudo que você é próximo, você respeita. Você pode até não concordar ou não entender, mas você sempre respeita. Então, estou dando uma dica até de comunicador aqui para todo mundo e parabenizando já a assessoria de imprensa do Santa o Léo, e agradecendo por essa presença. Então, é muito importante essa proximidade através dos veículos de comunicação. A gente está aperreando o Léo antes do início. Na verdade, não é só o Léo, né? O Álvaro, o Claudino pelo esporte. A gente aperreia também aí o Náutico, né? O Júlio pelo Náutico. A gente está aperreando todos os assessores de clube, como você falou, né? Para que a gente possa aproximar realmente o jogador da torcida pernambucana. O jogador hoje, ele tem os meios que são as redes sociais, né? Que para ele é muito fácil chegar lá, postar alguma coisa. E isso aproxima, mas a mídia, a imprensa, ela nunca vai deixar de ser o canal oficial, onde a gente vai poder, né, estar com jornalistas, com profissionais, para poder fazer a sua pergunta. O torcedor que está em casa quer perguntar, então a gente vai fazer a sua pergunta aqui para os atletas que estão aqui, que eu tenho certeza que o Anderson é o primeiro esse ano de muitos do Santa que vai vir. Agradecer ao Léo Albertinho aí por nos ajudar com isso, a todo mundo do Santa, toda a equipe do Santa, que eu sou muito fã do clube. E aí, já que você entrou nessa, eu vou perguntar uma coisa pro Anderson Ceará. Anderson, você comenta muito no Twitter, viu? Aí a pergunta é você mesmo? Você tem uma assessoria de imprensa? Porque depois do clássico você falou, né? Olha, o clássico foi muito bom, mas merecíamos a vitória. Não, sim, sou eu que comento no Twitter, eu fico de olho em tudo lá. O Marcos está te marcando no Twitter. Eu fico de olho em tudo lá, até no apoio da torcida, até nas críticas também. Eu até estava comentando na vinda aqui que eu curto, tudo que eu curto é tudo crítica. Eu gosto das pessoas me criticando, porque no outro jogo eu vou dar Desde que seja uma crítica construtiva, isso, né? Falta de respeito. Desde que seja uma crítica construtiva, então, tipo, eu acompanho tudo no Twitter, é bem legal, assim, a interação. Até eu gosto das pessoas zoando também, assim, brincando. E pelo poste, cara, foi o sentimento do nosso time. A gente batalhou os 90 minutos, infelizmente a vitória não veio. Ficamos 3 vezes na frente do placar e acabamos cedendo o empate. Então a gente saiu um pouco triste, assim, até com sabor de derrota mesmo no vestiário.
Mas o futebol é isso, então. E o bom é que a gente apresentou um grande jogo até para a torcida do Náutico e para a torcida do Santa também. E para todos os torcedores que estavam assistindo também, foi um grande jogo. E fazia tempo que não acontecia um jogo tão legal assim de assistir e de jogar também, né? A gente vai falar muito mais sobre esse clássico daqui a pouco, tá, Anderson? Daqui a pouco tem mais resenha do Baba Marcos também, tem perguntas dos torcedores para o Anderson, tem surpresas para o Baba Marcos do Zorrinha, tem também opinião e mais perguntas da Fernanda Durão. Só que a Fernanda lembrou no início do programa que o Sport joga hoje contra o Salgueiro, 8 da noite, lá em Salgueiro. E o ataque, que aconteceram aí algumas mudanças, né? O Anderson não gostou da primeira partida, já trocou todo o ataque. E no segundo jogo, Love estreando já com gol. O Gabriel Santos também fez gol. E aí esse entrosamento dentro e fora de campo parece que está cada vez mais evoluindo. O Gabriel Santos, que fez o primeiro gol com a camisa do Sport, comentou sobre o assunto. Então, cara, para mim eu fico muito feliz, né, com isso, porque assisti ele jogar. Até quando ele chegou, eu falei com ele que muito feliz de estar aqui, ter a oportunidade de jogar com ele, um cara de bastante experiência. Está me ajudando bastante durante esse período que nós estamos juntos. E até brinquei com ele depois do jogo, que esperava fazer uma tabelinha com você e fui abençoado com 2 gols, com um gol meu e um dele a partir decidindo a partida, então fico muito feliz. Acredito que nós temos muito a ganhar durante o ano. O entrosamento melhorando cada vez mais, o Gabriel Santos mostrando versatilidade, tanto atuando mais centralizado, né, mais como centroavante, como pelo lado direito também. Ele e o Edinho deram um trabalho danado e aí gera uma dúvida agora na cabeça do treinador. O torcedor também gostou muito do Gabriel Santos. Você aprovou a estreia do Love, claro, com o gol, mas aprovou a atuação do Gabriel Santos? Muito lúcido durante o jogo, foi um dos destaques da equipe, de fato, assistir o jogo do Sport, ele foi muito bem, contrariando que a grande crítica esperava, pelo menos dos torcedores que eu acompanho no Twitter, havia muita galera falando que o Sport devia ter investido mais para ter feito mais esforços, na verdade, para permanecer com o Coutinho. O Sport acabou não ficando, ele voltou para o Fortaleza. O Sport trouxe talvez o Gabriel possa até voltar, uma informação aí que talvez possa até voltar. É novidade para mim. E assim, o Gabriel Santos é uma dúvida, é um jogador que nem todo mundo conhece. E ele estreia da maneira que falou. E sobre o Wagner Love, cara, se eu sou ele, eu tiro férias de novo, cara. É mesmo? Vou de novo para as férias. Carne de ouro. E é o sentimento que o torcedor do Sport deve ter. O cara vem, faz o gol, vai de novo lá de férias, não tem problema nenhum. Fazendo dentro de campo o papel dele, tenho certeza que o torcedor não vai ficar com raiva não. Espera aí que você vai dar esse recado direto pro Love. Olha para essa câmera aqui, fecha aqui, produção. Hora da chamada real, do recado real do Baba Marcos do Zorrinha pro Wagner Love. Vai. Wagner Love, tenho certeza que a torcida do Sport vai assinar embaixo do que eu tô falando. Vá-se embora tirar férias, vá para Dubai, vá para Londres, vá para onde você quiser. Domingo você chega, faz um golzinho e vai de férias de novo descansar na cama, que é lugar quente, não tem problema nenhum. Tá de boa a relação do Sport com o Wagner Love. Ele tá jogando com a camisa 9, né? Pois é, agora trocou de camisa, né? Tá com a camisa número 9, que é uma camisa que ultimamente, nas últimas temporadas, não vem dando tantas alegrias ao Sport. Tivemos dificuldade aí ao longo dos anos, mas aí o Wagner voltou a usar a camisa número 9, vamos ver se vai dar certo nesse ano, né? Agora eu quero saber do Anderson Ceará o seguinte, ele comemorou, mostrou a camisa pro torcedor, jogo no clássico, e aí o árbitro na súmula deu gol contra do Anilson. Vamos rever esse gol, Anderson. Você tá chateado com esse árbitro? Mostra o gol. E aí, foi seu ou não foi, Anderson? Eu acho que foi meu, eu chutei, se eu tivesse chutado, não teria entrado. Eu achei um absurdo. Você achava que o árbitro ia dar... Achava. Pô, eu chutei, mas caramba, deu azar que bateu em... Eu falei que eu gosto de ler as críticas no Twitter e tal. O pessoal tava pegando meio do teu pé durante a semana. Eu tava falando que eu não tinha qualidade assim, para vestir a camisa do Santa Cruz e eu falei, eu vou demonstrar isso no clássico, vou demonstrar isso no campo. E foi na hora ali. Acabei até provocando um pouco a torcida do Náutico, porque o jogador do Náutico veio provocar a nossa e eu não gostei. Então eu falei, vou fazer o gol e vou provocar um pouco a deles. Mas aí depois eu fui na nossa torcida e mostrei minha camisa para mostrar que eu não vou sentir o peso nenhuma da camisa 10 de Santa Cruz. Pelo contrário, eu vou cada vez tentar honrar mais, né, durante o jogo e dar alegria ao torcedor. Fernanda, a gente achava que o gol seria do Ceará, né? Mas o árbitro já mudou. Inclusive eu achei, eu estava aqui fazendo as contas, quantos gols o Maringá já tinha feito, o Anderson Ceará já tinha feito esse ano,
Aí nas minhas contas foram 2, viu? Aqui você tá na frente. Das minhas também. E eu acho um absurdo, porque quem na entende matemática de do futebol Zorrinho? sabe que foi consciente. Ele levantou a cabeça e disse, daqui não dá para eu bater direto pro gol. É mais fácil para defesa. Eu vou chutar para pegar no jogador, na trave, no outro jogador entrar. E aí funciona, tá certo. Foi Camisa esperto, 10 é foi assim. esperto. Na matemática do Zorrinho, o Anderson tá quantos gols nesse ano? Então? 2 gols. Dois também? Foi consciente. Já que a gente tá falando de gols, vamos relembrar o gol dele contra o Botafogo da Paraíba. Aí sim foi um gol que na soma foi pro Anderson Ceará. Fala um pouquinho sobre esse gol, Anderson. Mostra aqui pra gente, produção. Foi um gol muito bonito desde a construção da jogada. No nosso contra-ataque foi bem trabalhada a bola e eu consegui fazer um belo gol com a assistência do Michel, que foi uma bela assistência também. E ele tem esse negócio, né, na trave do goleiro, foi também outro. De novo. Agora, O importante é que entra, né, Anderson? O importante é que Aí é não gol, tem o Santos tá problema. muito pelo lado direito, Anderson. O que fazer para correr? Não, claro, não diminuir esse lado direito, mas o que fazer para ter esse equilíbrio também do lado esquerdo? De ter tantas jogadas pelo lado esquerdo também. Cara, acho que depende muito de cada jogo, assim, a gente estuda o time adversário 2 dias antes da partida e a gente consegue achar alguma deficiência. E a maioria das deficiências foi do lado esquerdo deles e a gente tem jogadores muito rápidos do nosso lado direito, então acabou coincidindo nesses jogos, assim, mas a gente tenta até atrapalhar os dois lados, assim, mas querendo ou não, cada jogo pede uma movimentação diferente, então, e uma articulação diferente. Então, nesses últimos jogos foi pelo lado direito, mas eu creio que daqui a pouco vai ser pelo lado esquerdo. Na tua visão, quem tem sido o destaque do Santa Cruz nessa temporada? A torcida e a imprensa tem falado do Anderson Feijão, do Arthur, do Daniel. Na sua visão, quem tem sido o destaque do Santa nessa temporada? Cara, destaque tem vários. Nosso time está muito bem assim, mas eu onde eu destaco mesmo, até o nosso capitão agora, que é o Arthur, está vindo muito bem, Jogando muito. comandando o meio campo ali, mas eu destaco até o time todo pelo que a gente vem se apresentando. Empatamos 2 jogos, mas foi 2 jogos que a gente comandou o jogo inteiro e não faltou garra para poder conquistar o jogo. Mas eu destaco o Arthur, ultimamente está vindo. Tem feito um grande trabalho, tá tanto vindo- nas transições ofensivas quanto nas defensivas Sim, também. está comandando o nosso meio campo e está conseguindo dar ritmo ao nosso time. E isso até ajuda essa proximidade com o Anderson Feijão. Talvez por isso também muitas jogadas têm saído ali pelo lado direito. Sim, então. Não, eles têm uma bela intimidade ali, até um bom entrosamento ali pelo lado direito. E tá vindo muito bem ali. Espero que continue assim, continue crescendo mais para a gente consiga as vitórias agora. Baba, quem é o destaque do Santa Cruz na sua visão até agora? O 10 joga bem, cara. Vem acompanhando o Santa Cruz. O camisa 10, ele vem jogando bem. Mas de fato não tem como não falar do Arthur, né, cara? A torcida do Santa fala muito dele, é um cara muito consciente, é um motorzinho ali no meio de campo. Então eu acho que tem que citar o Arthur. Destaque do Santa, Fernanda, para você nessa temporada? O Arthur Santos, ele tem mostrado um futebol aí, os últimos jogos que eu assisti do Santa, ele tá, como falou, né? Motorzinho virado, capitão também, líder, né? Tá ali sempre ajudando o elenco, o restante do elenco. Então, para mim é o Arthur. Eu acho que ele ainda vai dar um pouquinho de trabalho para os adversários. Como é que o torcedor faz para participar do programa, Fernanda? Vamos dar o Dá a dica aí pra gente. WhatsApp para mandar mensagem. Já chegou mensagem aqui pro Anderson, tá? Mas a gente daqui a pouquinho lê. Então, quer mandar mensagem aqui pro Anderson, pro Baba Marcos, que vai estar na copinha, viu? Vai acompanhar aí os jogos, tá? Para acompanhar o jogo do esporte, aí que válido pelas quartas de final, 99647-9357, DDD 81. 99647-9357. Se não estiver nos acompanhando, né, aqui em Pernambuco, dentro do estado, estiver acompanhando aí no Brasil ou no mundo afora, lembrar sempre de colocar o DDD 81 para poder participar. E participe também pelo chat do YouTube. Tem muita mensagem já chegando por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ler tudo, né, Diego? Massa, Fernanda. E aqui o torcedor tem vez e voz e participa. Via WhatsApp, via Twitter, Jogo Certo TV. Manda mensagem no Instagram, manda mensagem no chat do YouTube, manda vídeo pra gente também. E agora é hora de fazer essa tabelinha com o torcedor. Uma pergunta pro Anderson Ceará. Fala pessoal, bom dia Anderson. Meu nome é Marcos e falo aqui do bairro da Várzea. É nítido que Hugo Cabral não vem vivendo um bom momento esse ano no Santa Cruz. De qual forma você acha que pode colaborar para que ele possa voltar a viver um bom momento e ser decisivo nos jogos novamente, como foi no ano passado? Obrigado pela participação, ótima pergunta. Uma ótima pergunta mesmo. O Hugo foi muito importante para a gente na temporada passada.
E apesar de tudo isso que teve acontecendo com ele, não vem num bom momento, mas a gente da nossa equipe tem total confiança nele, sabe da qualidade dele, sabe o que ele pode entregar para o time e a gente vai cada dia dando confiança, dando moral para ele reconquistar o bom futebol que ele apresentou na temporada passada pra gente. Dúvida, pergunta direta que aqui a gente não pipoca. Se tiver um pênalti, quem cobra, você ou o Hugo? Sabe que eu tô perguntando isso, né? Sei, apesar de ter uma confusãozinha lá, mas sim. Se resolveram, né? Você falou. A gente se resolveu lá e que o primeiro quem cobra é o Hugo, sim, o treinador já pediu. Mas se ele não tiver em campo e eu tiver, vai ser eu primeiro. A segunda opção ficaria com você. A segunda opção é comigo. Mas se ele deixar, você bate, né? Cara, eu espero que ele deixe alguns jogos, vamos fazer alguns golzinhos também. Mas resolveram essa situação? Conversou com ele, tá tudo tranquilo? Sim, a gente se resolveu, apesar, aconteceu aquilo ali, mas foi prol do grupo. Eu falei com ele depois do jogo assim e a gente se resolveu e tá tudo certo. Os dois querem fazer gol, isso é bom pro time, isso é bom pra todo mundo. Se você é o goleiro, Baba, como você é goleiro, vai ser o goleiro, inclusive, do nosso time do Jogo Certo, no campeonato da imprensa do Marcelo Cavalcante. Tá aí o spoiler. Se o Cabral for cobrar o pênalti, você vai pra que lado? Pego. Onde ele Você espera? Eu pego. Você espera? Eu pego. Ou adivinha o canto? Eu pego. E se eu esperar, eu pego. Se o Anderson Ceará for cobrar, você vai pra que lado? Aí o Anderson Ceará já é mais difícil, né? Que ele tá do meu lado, mas pego também. Vamos fazer esse desafio depois, Anderson Léo? Tá? Desafio do Zorrinha com o Anderson Ceará pra ver se o Baba Marcos se 20 dias no crossfit antes, a gente vai pro jogo. Ó, aqui a bola não para. Tem mensagem aí, Fernanda? Por favor, chama outro vídeo. Chegou mensagem aqui pro Anderson, deixa eu dar uma lidinha. É muita mensagem, Diego. Agradecer, dizer pro torcedor não mandar áudio, porque a gente não tem como escutar, tá? Mas pode mandar mensagem aqui por escrito ou vídeo de até 15 segundos que a gente vai estar lendo tudo. Olha, o Helder Baquil tá perguntando, né? Anderson Ceará e Arthur seriam um dos melhores jogadores do campeonato atualmente. Aí ele tá perguntando, a pergunta dele é justamente essa. Você acha que você vai ser um dos melhores jogadores na função que você joga? Pergunta, cara, é o que eu estou tentando fazer nos últimos jogos, ser o destaque do Pernambucano, assim. Destaque da Copa Nordeste, que vai começar agora no próximo sábado. Então, é o que eu venho procurando a cada dia, me destacar mais no Pernambucano e ser um bom 10 para a torcida do Santa Cruz. Aqui a bola não para, tem mais pergunta do torcedor. Manda o vídeo aí, torcedor. Fala, rapaziada do Jogo Certo, aqui é Léo, estou acompanhando vocês aqui de Candeias. E minha pergunta para você era a seguinte. No ano passado, com o Martelotti, ele chegou a ser utilizado muitas vezes como um atacante, um ponta, já chegou a jogar de falso 9 também. E recentemente ele vem sendo utilizado com o Ranieri como um primeiro volante, um meio armador. E aí eu queria saber dele, em qual posição ele se sente mais à vontade, em qual posição ele gosta mais de jogar. Beleza? Valeu, tamo junto. Obrigado, Léo de Candeias, meu conterrâneo de Candeias. Uma boa pergunta também. Ano passado eu revisei muito de ponta, de 10 também, de falso 9 também. E essa temporada eu comecei de 10, onde é a minha posição de origem. Onde você prefere? Onde eu me sinto mais à vontade ali, armando o jogo ali, armando o time, dando sequência nas jogadas. Então, mas onde o Ranieri precisar, eu estarei dando o meu melhor, seja na ponta, seja de falso 9, seja como 10, ou até de segundo volante também. Eu já atuei de todas as posições do meio campo para frente ali, me sinto à vontade em qualquer posição. Mas existe essa conversa sincera e direta com os técnicos, independente se é Ranieri, com os outros técnicos também, com o Martelotti, enfim, eu prefiro jogar aqui, estou à disposição em todas as posições e tal, determinadas posições, mas eu me sinto melhor aqui, eu rendo melhor aqui. Existe essa abertura com os técnicos para se falar sobre isso? Sim, existe abertura entre os técnicos. Alguns não, alguns tem um pouco de... É você ali e acabou, mas com o Ranieri, até com o Martelotti, eu consegui ter uma conversa boa e mostrar onde eu me sinto mais à vontade, onde eu posso apresentar melhor o meu futebol. Então, existe sim, então é bem legal até essa abertura com os treinadores. E eu falei até com ele tentou me utilizar de ponta. Sim, mais aberto. Eu falei, professor, sem problema nenhum onde você me colocar, só que eu me sinto mais à vontade de 10. Mas se você precisar de mim de ponta, estarei à disposição. Em alguns jogos, a gente já comentou aqui também, Anderson, Santa Cruz deixou um espaço no meio campo. As linhas afastadas, isso prejudica muito, tanto a saída de bola, a velocidade e a qualidade da saída de bola, quanto também na marcação, na transição defensiva. O Ranieri tem cobrado essa maior compactação de vocês, isso já se repetiu em algumas partidas. Sim, ele tem cobrado, mas eu até ter falado que, até pelo começo dos jogos, assim,
onde a gente já iniciou com duas eliminatórias. Então ele tem cobrado bastante e a gente tem ajustado essa compactação melhor, esse rombo no meio do campo ali. Então acho que nos próximos jogos vai melhorar bastante, a gente vai conseguir ficar mais compacto, mais organizado dentro de campo. Daqui a pouco tem mais Anderson Ceará, tem Baba Marcos, Fernanda fazendo essa tabelinha muito especial aqui no Jogo Certo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais novidades e tem mais perguntas para o Anderson e para o Baba Marcos. Fica ligado. Baile do Pau tá caindo. Dia 4 de fevereiro no Clube Português. Os maiores nomes da música pernambucana no melhor baile de carnaval que o Recife já viu. Todos os ritmos num só lugar. São Star, Som da Terra, Nina Queiroga, André Rio, Cascabulho, Michele Melo, Otto e muito mais. Pau tá caindo. Terra vai tremer quando o carro 4 de fevereiro no Clube Português, 7 da noite. Ingressos à venda pelo Ingresso Prime. Uma noite que não está no gibi. Ligações de cobrança, ameaças de busca e apreensão em nome sujo? Não consegue pagar as parcelas do seu veículo, cartões de crédito, empréstimo ou cheque especial? Fica tranquilo! A Invicta Assessoria tem a solução perfeita para você. Reduzimos em até 80% o valor da sua dívida, limpamos o seu nome e aumentamos o seu score. Tá esperando o quê? Ligue agora ou mande um WhatsApp para 81-3201-9176 e fale com um dos nossos consultores. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. Alice é uma moça comedida. Para ela, menos é mais. Mas experimenta dizer para ela que começou o Liquida Tudo Diniz. Com a loja todinha, com preços irresistíveis. Alice? Ninguém resiste. Começou o Liquida Tudo Diniz. A loja toda com descontos imbatíveis. Corre lá antes que a Alice leve tudo. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim, a gente tenta de novo. E de novo, porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da Tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Domingo, churrasco, verão, tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia. Assada na brasa, no forno, é só escolher. Linguiça Mauricéia. Deliciosa como tem que ser. Irresistível pra mim, pra você. Diz pra manhã que pode trazer. Todo mundo vai querer. Linguiça Mauricéia. É gostosa demais. Linguiça Mauricéia. Eita, manhã, pense na linguiça gostosa. Linguiças Mauricéia. Mista, frango e petisco. TV Nova. Estamos de volta a Jogo Certo na área ao vivo aqui na TV Nova. Daqui a pouco mais entrevista com Anderson Ceará, daqui a pouco mais entrevista com o Baba Marcos, a participação, os comentários e as perguntas da Fernanda Durão. Só que agora tem um time que o Baba Marcos adora, a vitória do Retrô ontem, 3 da tarde. O Retrô venceu o Central, o jogo no Arruda. O primeiro gol foi contra, do Thalisson. Cruzamento na área, o Thalisson colocou para o fundo das redes. O jogo foi lá no Arruda, à tarde. E no segundo tempo, o cara que sempre está fazendo gols. Sempre, sempre, sempre. O mascote ampliou 2-0 para o Retrô, que está na liderança da competição. Não perdeu nenhum jogo, né? Os jogos que disputou aí, ganhou. Tá dando indícios, mais uma vez, que vai dar trabalho para chegar aí perto das semis. Vai encostar aí no Sport Náutico e no Santa. O Retrô volta a jogar contra o Caruaru City na quinta-feira e o Central enfrenta o Afogados também na quinta em Caruaru. Fernanda, você tem um recado especial porque tem entrevista massa hoje à noite, né? Hoje de um super amigo nosso. Tem torcedor pernambucano, torcedora que está assistindo, que quer conhecer um pouquinho mais sobre mim, quer saber um pouquinho mais sobre o Diego. Às 10 horas aqui na TV Nova vai ter a transmissão do Talk Hugo, nós fomos os convidados. E de 8 horas da noite também
aí vai estar no YouTube, né, do Hugo, o Talk Hugo, que é o nome do programa super especial, que fala muito, vai falar muito sobre futebol. A gente vai fazer umas confidências ali, né, Diego? Tem muita coisa bacana aí, então fica ligado, quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aí no futebol, em esportes em geral, é só acompanhar 8 horas da noite no YouTube e às 10 horas da noite vai ser aqui na tela da TV Nova. Fica ligado, então, para poder saber aqui dos segredos. Tem muita coisa, né, boa que a gente falou por lá, né, Diego? Papo arretado e hoje o YouTube vai bombar à noite. Tem muitas surpresas aí que a gente também vai divulgando nas redes sociais. Um abraço, Hugo, um abraço para toda a equipe que recebeu a gente tão bem. Hugo, que é uma grande referência no jornalismo, a gente cresceu acompanhando o Hugo Esteves. Isso não é chamando de velho, não. Ele é um grande experiente demais, um grande profissional, competente demais e tratou a gente muito bem nesse podcast. Todo mundo ligado aqui na TV Nova e também no YouTube. A gente volta falando do Náutico, né? Vocês acompanharam aquela polêmica da primeira partida contra o Central, o Náutico perdeu, aquele momento das 4 substituições, 4 momentos de substituições, o erro de arbitragem, o Náutico tentou impugnar a partida, anular o resultado da partida, só que ontem, a gente vai mostrar as fotos do julgamento, o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco indeferiu o pedido de anulação da partida entre Central e Náutico pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Resumindo, não vai ser anulada a partida entre Náutico e Central. Deu em nada, Diego. Deu em nada, o Náutico vai recorrer para o STJD, mas a gente já sabia, né? Na semana passada o Marcelo Cavalcante estava aqui e a gente Você estava on, você deu uma lapada na galera. A gente já sabia que o resultado aí não seria favorável para o Náutico, porque a gente trabalha no futebol há muito tempo e a gente sabe como quando acontece esse tipo de julgamento, principalmente ali na sede da federação, no TJD, né? Geralmente não dá em nada para o clube que pediu. Mas vamos esperar, porque o Náutico não vai ficar por aí não, viu? Já disse que vai seguir para o STJD, vai continuar aí tentando a anulação dessa partida. Anderson e Baba, vocês acham que tem que anular, que foi erro mesmo, que olha, o Anderson já tá... Acho que tem que anular não. Olha, a partida tem que anular não. Cara, o futebol pernambucano tem muita confusão, cara. Esse campeonato a gente tá vendo aí com 13 equipes por causa de um erro na Série A2 e agora a gente já estreia o Campeonato Pernambucano com mais um erro que não foi do Náutico, não foi do Central, foi da arbitragem. Sim. Então, assim, eu acho que o certo é o certo, cara. Interferiu no resultado? Acho que não. Iam entrar 2 jogadores de uma vez só, acabou entrando de forma separada, mas não está na regra, então isso que tem que ser levado em consideração. O que eu acho é que a Federação Pernambucana, a arbitragem, quem for o órgão envolvido no assunto, tem que ter mais cuidado, tem que prestar mais atenção no que está fazendo, porque aí acaba gerando esses conflitos. Como eu falei, teve uma grande confusão na Série A2, tanto que a gente está tendo 3 equipes aí nesse campeonato pernambucano, e aí na estreia já rola uma bagunça dessa de novo. Isso é muito ruim, se junta a situação de gramado, a situação de cabine de imprensa, é ruim para o produto futebol. Futebol não é só paixão, futebol é negócio. Então as marcas que compram, que patrocinam o Campeonato Pernambucano, elas precisam de um bom retorno de mídia, elas precisam de um bom retorno de marketing, elas precisam de um campeonato organizado e o torcedor, como a Fernanda sempre fala, precisa ser tratado como cliente. E não adianta pensar em cliente e não tratar como um verdadeiro cliente. Cada detalhe desse conta negativamente para o campeonato. A gente espera que isso possa evoluir. Como é que isso evolui? Com gestores competentes, com gente que estude gestão esportiva, marketing esportivo, gente que estude gestão, independente de órgão. Se é a confederação, se é a federação, se é no comando dos clubes. Tem que se estudar. Tem muita gente que se capacita, que estuda e mesmo assim não consegue resultados positivos. Imagina o improviso. Improviso não cabe mais em nenhuma área, seja no futebol, nas empresas, na gestão, onde for, improviso não tá com nada. A gente está falando... Oi, Fernanda. Ô, Diego, rapidinho, só para aproveitar que o Baba Marcos falou aí, dos erros de arbitragem no campeonato e falar com todo o meu respeito ao presidente da Federação, Evandro Carvalho, com todo o meu respeito, ele sabe que eu tenho um carinho enorme por ele, mas não dá para dizer que a arbitragem da competição está uma maravilha, porque não está. E ele deu declaração para a rádio falando isso. A gente sabe que já foram, para a Rádio Clube, já foram vários erros de arbitragem. Esse primeiro no jogo de estreia contra o Náutico, que foi um erro de arbitragem sim, o árbitro errou, fora os outros erros que vem acontecendo. Então, doutor Evandro, pelo amor de Deus, né? Então não vamos passar pano por cima de uma coisa que está errada. Tem que melhorar, tem. Os árbitros precisam ser maiores capacitados. A gente sabe, todo ano são as mesmas confusões por causa de mesmos erros. Então não dá mais. O Campeonato Pernambucano precisa se profissionalizar. Não estamos falando de um campeonato de futebol amador, é um campeonato profissional, vale vagas em competições nacionais. Então vamos
Vamos começar a pensar aí como é que a gente pode fazer para melhorar essa arbitragem, porque não dá para todo ano a gente falar dos mesmos erros e o mesmo assunto sempre, não dá. A Fernanda tá on. Fernanda Durão tá on fire, né? Como a gente chama. A gente vai falar do Náutico, continuar falando do Náutico aqui, Fernanda, porque essa questão do extracampo a gente deixa um pouquinho de lado, claro, tá acompanhando, monitorando. Dentro de campo, o Dado Cavalcante foi só elogios ao Júlio. Fez 2 gols no clássico contra o Santa Cruz. Bom, nunca faltou personalidade ao Júlio, né? A história de vida dele é fantástica, então ele convive demais com as dificuldades do cotidiano e eu não tenho dúvida que isso engrandeceu demais ele como atleta. É um cara que é muito dedicado, é um cara que sempre contribuiu muito, mesmo não fazendo gols. A gente sempre faz uma relação do camisa 9, do atacante, todas as vezes que ele faz gols. Fez um baita jogo, fez 2 gols, foi decisivo. Antes ele era muito participativo, participava demais, mas chegou o momento do protagonismo dele, né? Acho que todo mundo sai ganhando com isso, eu fico muito feliz, principalmente por ele, e espero que de hoje seja apenas uma plataforma, né? Um trampolim para que ele consiga ser protagonista em outras partidas também, sem perder a essência, né? Ele sempre foi um cara lutador, um cara brigador, os gols têm muito da cara dele, né? Das finalizações, as comemorações também faz parte do jogo. Então, fico feliz que ele tenha tido essa atuação, tenha feito os gols e... A gente está querendo muito que o Júlio venha participar também aqui do Jogo Certo, grande atuação no Clássico, questão do gesto obsceno que deixa uma mancha negativa. A gente falou ontem aqui, personalidade é diferente de atrair confusão. Eu queria saber do Anderson como eles reagiram àquele gesto obsceno do Júlio e se a provocação do Hugo Cabral nas entrevistas antes da partida interferiu nisso. Então, sobre o gesto do Júlio, eu acho que comemorar tudo bem, mas a partir do momento que você passa do nível de respeito até do adversário, eu acho que já não cabe mais. Até o momento que ele fez o gesto, eu corri e falei, cara, você tá maluco, você não pode fazer isso. E não é à toa que quando eu fiz o gol também não provoquei, não fiz nenhum gesto, só apenas comemorei na frente da torcida dele, que posso comemorar em qualquer lugar do estádio, acho que tenho esse livre-arbítrio, só que com esse gesto acabou passando um pouco dos limites e a gente não gostou, a gente do Santa Cruz não gostou, provocou muito a nossa torcida e querendo ou não, generaliza o ódio, né? Então é muito ruim. Sobre o Hugo, como eu falei na entrevista depois do jogo, ele comprou a briga, falando sobre a Barbie e tal, querendo ou não. Muitas pessoas veio criticar ele assim. E aí o grupo, o único momento que teve foi comprar a briga dele também, brigar por ele e demonstrar isso dentro de campo. Infelizmente, eu queria demonstrar com a vitória e tal, mas acabou não conseguindo. Mas a gente comprou a briga dele e qualquer um do nosso time que for falar alguma coisa, a gente vai comprar a briga querendo ou não. Vamos ouvir um outro companheiro seu de trabalho que está jogando muito, era muito criticado também pela torcida e agora está mostrando um grande desempenho, mostrando que não é só jogador de segundo tempo, feito muita gente gostava de falar, que é o Lucas Silva. É um jogo diferente, né? A gente teve 2 jogos em casa que a gente precisava ganhar, a gente não ganhou e a gente sai agora para buscar esses pontos que a gente perdeu dentro de casa. Então, a gente sai com um aspecto de vitória, de ir buscar a vitória, de chegar lá e tentar trazer os 3 pontos. Provavelmente, acho que é 1 hora e meia de viagem, né? Eu creio que o nosso torcedor vai estar lá para nos apoiar. Agora é a gente concentrar, ver o que a gente vai poder fazer para consertar os nossos erros, para na quarta-feira a gente conseguir sair de lá com os 3 pontos. Anderson, contra o Maguari, amistoso, presença de torcida, empate. 2 jogos sem a presença da torcida, jogos difíceis, decisivos, vitória. Clássico com a presença da torcida e jogo contra Afogados com a presença da torcida, empate. Está pressionando a torcida, a presença da torcida está sendo um elemento que está prejudicando emocionalmente vocês? Cara, acho que prejudicando, não diria isso. Acho que a gente fica acabando até ficando ansioso demais de mostrar vontade, de dar a vitória, de dar alegria para o torcedor e acaba atrapalhando dentro de campo. Mas eu creio que não vem atrapalhando não. Só que a gente fica tão motivado que acaba esquecendo de fazer as coisas que tem que fazer para poder agradar o torcedor e acaba, querendo ou não, deixando a gente um pouco ansioso. Mas, pelo contrário, essa coisa não vai atrapalhar ninguém, porque todo mundo já jogou com grande torcida, assim, e sabe como representar bem. Só que, infelizmente,
a gente está ficando muito ansioso e pecando em algum detalhe do jogo. O Fernando acaba tendo que ir para o risco, né? Se perde pontos em casa, tem que ir para fora de casa e ir para o risco. Para casa fazer. Mas, Diego, sobre a torcida, já é a segunda vez. Acho que você comentou em algum outro programa sobre a torcida. E eu acho que a torcida do Santa não prejudica de forma nenhuma. O Anderson falou que acaba que a equipe fica um pouco ansiosa, porque quer mostrar para o torcedor, né, que está lá em campo, quer mostrar o seu bom futebol, quer mostrar que pode vencer o adversário. Mas a torcida do Santa é o 12º jogador e sempre foi. A gente já viu jogos aí decisivos, que o torcedor do Santa lotou o Arruda e o Santa conseguiu aí trazer bons resultados. Então o torcedor continue indo sim para os estádios, continue indo sim para o Arruda. E agora é só torcer para que o clube se ajuste emocionalmente, como o Anderson Ceará falou aqui, né? Que há talvez ansiedade de reencontrar o torcedor, que foi o primeiro jogo com torcida dentro do Arruda. Mas eu tenho certeza que nos próximos jogos a torcida vai ajudar e os atletas vão estar mais focados na partida, vão estar com o emocional um pouquinho mais preparado para poder receber todo esse apoio, né? Eu quero saber do emocional do Baba Marcos, quando ele teve um encontro muito especial com um cara que faz o maior sucesso no Brasil também, que até ganhou a prova da imunidade também. O que significou esse momento para você, Baba? Mostra aqui na tela. Que momento. Meu amigo tá agora no Big Brother, né? Meu amigo Fred. A gente que é de longas datas. Não, cara, eu sou muito fã dele, da pessoa, enquanto Bruno Carneiro, né? Enquanto eu acompanho também a rede social dele, tô vendo um pouco da vida dele. Bruno Carneiro. Não é Fred? Não. Ah, tá. Fred é o apelido. Então eu gosto muito de acompanhar a vida dele. E profissionalmente, então, cara, é uma grande referência, é o maior da minha área, então, da minha geração também, então é uma grande referência. E poder encontrar ele, ter tido o privilégio de ter trabalhado na mesma empresa, no mesmo campeonato que ele, foi sensacional, com certeza uma experiência de vida que eu vou levar para sempre. Foi o Desimpedidos. Conta um pouquinho o que significou essa experiência para você. Cara, é uma experiência de vida mesmo. Você tá lá e tá junto de pessoas que sempre foram sua referência, como o Fred, como o Chico, que é o narrador dos Desimpedidos, os outros apresentadores, também grandes nomes estavam jogando a competição, como Thiago Leifert, Rodrigo Faro, grandes nomes da comunicação, grandes nomes da internet também. Então, assim, é o auge, né? Falar aí, é como se, para você entender, né? Da sua época era o Rock Go, né? Da minha época é a você super... Você me chamou de idoso? Implicidamente, assim. E aí, cara, tá participando disso significa que o trabalho que a gente vem fazendo aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, vem sendo bem feito ao ponto de chamar a atenção lá fora. E chegar lá é gratificante demais. Sobre esse trabalho, ninguém conquista nada sozinho. Solta na tela, por favor, a foto da equipe do Zorrinha. Com certeza. Essa é o Fred agora. O Dica, o Rafa. Fenômenos. Qual o segredo do sucesso do Zorrinha? Cara, assim, a gente tem uma constância muito grande, uma amizade muito grande, além da telinha do celular, né? A gente costuma sempre estar um ajudando ao outro. Por exemplo, agora nesse momento eu estou aqui junto com vocês, não posso estar online. Então o Rafael e o Dica estão fazendo esse papel por mim. Quando eles precisam também, estou junto deles. Então, assim, é uma amizade que transcende o trabalho e isso faz com que fique muito mais fácil para a gente trabalhar. Somos 3 pessoas com cabeças diferentes dentro de um mesmo objetivo e isso faz essa multiculturalidade dentro do nosso Instagram. Né? Olha que palavra difícil, multiculturalidade, quase trava-língua. Quase trava-língua. E deu super certo, né? Os 3 juntos, a gente vê, né, a amizade que eles têm, o profissionalismo também, porque não adianta ser só amigo, jogar conteúdo na rede social, tem que ter profissionalismo e a gente vê isso. Eu sigo o Zorrinha já há algum tempo, sou maior fã, adoro a tiração de onda deles nas redes sociais. O Náutico perde, eles tiram onda, o Santa perde, eles tiram onda, o esporte também. E tira onda, muita onda com o retrô também, né? As ondas com o retrô são bem mais pesadas, eu acho, viu, Baba? Eu acompanhei o processo criativo deles nesse clássico, eu assisti ao lado deles. É coisa de louco, a cada 30 segundos eles estão com a cabeça assim, ó, com a piada, com a notícia, com informação, com planejamento e tiração de onda, muito arretado mesmo. Eu aprendi muito naquele dia. Legal. E é bom sempre falar, para deixar muito bem claro pro torcedor que está em casa, muita gente não absorve do jeito certo o trabalho da gente. A gente não está lá para menosprezar, nem somente tirar onda. A resenha faz parte do futebol e faz bem, mas a gente também apoia, a gente está do lado dos clubes nordestinos, sim. A gente é a voz do clube do Nordeste, porque a maioria da mídia lá de fora tá nem aí pra gente, não mostra a gente. A gente é a voz, tanto que na biografia do nosso Instagram tá lá.
o futebol sobre o olhar nordestino. Então a gente é Nordeste Futebol Clube, vai sempre estar apoiando. No ano passado a gente o Santa Cruz teve problema em relação à vaquinha dos funcionários, não sei se você deve lembrar, e a gente mostrou lá a campanha para. Então, se o clube precisar da gente, a gente vai estar lá também, sempre apoiando o Nordeste e não só também fazendo resenha. Eu tenho certeza que o sucesso vai ser ainda maior, tá? Mas a gente ainda vai falar um pouquinho hoje, porque agora a gente fala do outro convidado, faz uma outra tabelinha com o Anderson Ceará, que é um craque do Santa Cruz e está mostrando essa dedicação, essa superação. Tenho certeza que com pés no chão vai avançar ainda mais nessa temporada. E aí eu queria te lembrar alguns momentos especiais da tua carreira, Anderson. O que é que significou esse momento aqui? Fala pra gente. Quase um arquivo confidencial. Então, esse momento foi muito especial, minha renovação de contrato com o Santos. Foi um momento muito feliz para mim, para minha família, para os meus empresários também. Foi um momento que eu agradeci muito a Deus por tudo. E foi o reconhecimento de todo o esforço que eu tive de sair da minha casa com 11 anos e tentar algo para minha vida, algo para minha família. Então foi uma recompensa muito grande. Espero conquistar mais contratos aí por aí. Você é um cara vaidoso? Sou um pouco vaidoso, sim. Um pouco, né? E aí alguns jovens aprontaram com você quando você estava no profissional. O que é que significa essa foto aqui? Mostra aqui, produção, por favor. Quem é você da foto? O carequinha ali. Foi quando eu voltei do PSV, acabei... Você ouviu o que o cabelo faz com o ser humano, né, velho? Você vê a diferença. Foi quando eu voltei do PSV... O que salva é o cabelo, né? Tem que valorizar os barbeiros. Foi quando eu voltei do PSV, onde eu acabei subindo profissional e o Gabigol acabou rapando minha cabeça na minha Foi estreia. o Gabigol? Foi o Gabigol na estreia do profissional, o Gabigol e o Alisson. Se tiver essa foto, depois manda pra gente. Eu vou mandar. Ou não, né? Você está falando do PSV. Mostra essa outra foto, produção. Essa experiência foi mais pessoal ou mais profissional para você? Cara, foi uma mistura de dois. Você é o camisa 10 aí? Sim, sou camisa 10 aí. Foi muito legal essa experiência. Porque eu fiquei 2 meses na Holanda, onde eu consegui ver o futebol diferente, ver o futebol totalmente diferente do Brasil, onde no Brasil você vê uma individualidade, pessoas dando caneta e tal, e lá na Europa é totalmente diferente, as pessoas bem mais automáticas assim, onde é o passe melhor, onde as pessoas se dedicam mais no passe do que até no drible. Então eu abri muito minha mente quando eu fui para lá e foi bem legal a experiência no PSV. E essa experiência no CRB, o que é que faltou para você? Cara, a experiência no CRB foi a minha primeira saída do Santos, foi muito novo para mim tudo isso. A adaptação foi ruim? Foi um pouco ruim porque a gente estava vindo o CRB estava vindo num momento difícil do campeonato, onde estava brigando por rebaixamento e foi um momento difícil, mas agradeço a Deus, até pela experiência também que eu obtive lá, onde foi pegar um time de Série B, um time de massa também. Houve muita cobrança da torcida lá, então foi gratificante, mas foi uma experiência um pouco conturbada lá, por tudo que o clube estava passando. E mudando um pouquinho do estado, você conseguiu essa conquista aí. Valeu a pena? Você está emocionado aí? Foi o vice-campeonato, mas já se viu de mais valorização para você? Sim, você viu muito de valorização. O Maringá é um clube formador que está começando a aparecer até para o Brasil e para o mundo. Foi um grande campeonato que nossa equipe fez, onde muitos jogadores se destacaram. Não é à toa que acho que apenas 3 ficaram lá, os outros conseguiram clubes melhores, contratos maiores, até com o mesmo time que estava antes, estava emprestado. Foi um grande campeonato que a gente fez e agradecer pelo Maringá pela experiência. E infelizmente o título não veio, a gente brigou muito no jogo, a gente estava muito animado, até porque a gente saiu ganhando as 2 partidas e levou a virada, até pelo fato do emocional, até a gente está enfrentando um clube tão grande, de uma massa tão grande, que era o Curitiba. A gente agradece pela presença, deseja sucesso nessa temporada, conta sempre aqui com o Jogo Certo. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite especial, uma honra estar aqui. Espero estar mais vezes aqui, contando mais histórias legais aqui e apresentando o título, apresentando o gol para a torcida do Santa Cruz. Obrigado, Baba Marcos, obrigado pela presença. Obrigado também a você, a Fernanda, a todos os convidados aí que está na produção. É sempre legal ter uma porta aberta e você sabe que também tem portas abertas com a gente dos anos. Obrigado, Fernanda, que show. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela sua competência. Agradecer aos convidados, ao Anderson Ceará, ao Baba Marcos. As portas aqui do Jogo Certo estarão sempre abertas. Amanhã a gente volta, 1h da tarde, com um convidado super especial que vai dar o que falar, viu? A gente conta depois, né? Vou deixar o torcedor curioso, spoiler mas fica ligado, 1h da tarde, ao vivo aqui na tela da TV Nova. Até amanhã.
Até amanhã. Boa tarde. Obrigado. Valeu, pessoal. Beijo. Abraço. Tchau. Jogo Certo. Apoio betnacional.com, a Bet dos brasileiros. E Mauriceia, muito mais frango.